capítulo de número 13 do Evangelho de Mateus. Aleluia. Versículo de número 44. Aleluia. Todos encontraram? Quem não encontrou, de misericórdia. É fácil de achar, né? Vamos ler? Diz a palavra do Senhor: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Pode sentar, por favor. Aleluia. Eu pensei em pregar uma mensagem que há 4 anos eu preguei aqui na pandemia. Eu acho que tinha em média de 20 irmãos nesse dia. Ouvi toda a mensagem, comecei a rabiscar, mas não era aquilo que Deus queria. E aí eu fui conversar com Jesus e perguntar: o que é que o Senhor quer? E fui para uma outra mensagem que já estava pronta também. E também não era. Eu disse: Jesus, tem que queimar aqui as pestanas, né? Os neurônios, e vamos ver o que é que Deus quer. E aí eu abri em Mateus capítulo 13, 44, orando, buscando a Deus, e li o texto todo, que vai falar do reino dos céus. Mas estudando, eu não consegui sair do versículo 44. E me ative ao versículo 44. E é isto que eu quero ministrar nessa noite, sobre o versículo 44 deste livro de Mateus, do capítulo 43. O reino de Deus tem uma cultura, um jeito de ser, que é fruto dos valores que Ele mesmo carrega em si, por causa da natureza divina, é claro. E isso não deixa de ser extraordinário, porém, isto é incrível, o que Deus faz e nos mostra através de um versículo. E eu não vou dizer de um simples versículo, mas através de um versículo. E digo que nada mais é importante para extrairmos o máximo do nosso potencial em Deus, do que entender o modo como o seu reino opera em nós. E aí eu trago para nós, e para adentrar no que eu escrevi, eu precisei observar um pouco da cultura e, claro, falar da cultura nordestina. Se nós perguntarmos a um nordestino, e a maioria de nós somos, e a um nordestino raiz, se ele é brasileiro, certamente ele vai dizer: sou nordestino da gema, sim senhor. É basicamente assim.
Nordestino tem um jeito de ser, ou tem um jeito só seu de ser. Tem a sua culinária, tem o seu sotaque, tem a hospitalidade, o humor. Nordestino tem a servidão, tem a criatividade. E sabe o que é que eu acho lindo nisso? É que a criatividade do povo nordestino, ela faz desse povo um povo com uma cultura distinta. Provavelmente se nós falarmos de uma região nossa, se nós falarmos de um povo nosso, veremos que sairá outras características, porque em cada região do nosso Nordeste existem sotaques diferentes, palavras diferentes, às vezes com o mesmo sentido. Palavras que, para muitos do Sul, não é conhecida, mas para nós nordestinos, sim. E isso traz para nós o fortalecimento da cultura nordestina. É esse jeito nosso de ser, é esse jeito único nosso de ser. E a gente compreende o promode, o donde, para onde, como está, que foi, que faz. A gente compreende tudo isso. Se alguém falar conosco desta maneira, a gente sabe o que eles querem falar. Um certo dia eu fui para São Paulo, e ali na região do Sul, eu achei interessante a forma que um rapaz falou. Ele é nordestino, inclusive de Sergipe. E o interessante é que ele falou o nome de um supermercado. Eu vou falar, mas eu não estou fazendo merchandising. E ele disse: eu trabalhava no Açaí. Eu fiquei procurando onde é esse negócio, que supermercado é esse? E ele falando do Açaí para cá, o Açaí para lá e por tal. Era gerente do Açaí, eu era gerente, fazia assim. Eu disse: meu Deus, que supermercado é esse que esse homem está falando? Aí perguntei ao meu genro, aí disse: onde é esse Açaí? É novo? Aí ele disse: é o Açaí, o nosso do sertão. Aí eu disse: ah, tá. Aqui é Açaí, é? Ele disse: é, aqui é Açaí, o povo chama de Açaí. Vocês sabiam disso? Não, né? Pois é. E eu disse: lá para nós é Açaí. Se aqui é Açaí, tudo bem, mas ok. Para que vocês entendam um pouco da cultura, e essa nossa cultura. E esse é um dos assuntos, irmãos, que mais devem nos influenciar positivamente, se tratando deste assunto da cultura, o valor de, se compreendermos o valor de uma cultura de forma prática. Eu vejo que tudo na vida tem uma cultura. Por exemplo, nosso casamento, o nosso lar, os nossos negócios, nos relacionamentos com Deus, no reino de Deus e etc. Tudo existe uma cultura. Agora, a coisa mais importante neste conceito é que o que estabelece uma cultura em nosso meio são os nossos valores. Valores fundamentais são a manifestação da forma que vemos as coisas e experimentamos a vida através das nossas personalidades. Ou seja, valores criam uma cultura ao nosso redor. E eu quero falar sobre um tema que tem por título Tesouro Escondido, Cultura Revelada. Trazendo para vocês Romanos capítulo de número 14 e o versículo de número 17, diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça,
e paz e alegria no Espírito Santo. Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Se nós observarmos dentro desse versículo, você vai encontrar valores. Nós vamos encontrar a cultura, e cultura dos céus. Nós vamos encontrar aqui cultura do reino. Mas vamos para o versículo 44. Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Se precisar anotar, anote. O versículo 44 do capítulo 13 de Mateus utiliza a parábola do tesouro escondido. Nos apresenta uma poderosa imagem do reino de Deus e da resposta que Ele espera de nós. A parábola nos convida a refletir sobre o valor do reino e o que estamos dispostos a sacrificar por ele. Observe comigo, a parábola vai nos mostrar o valor do reino e o que estamos dispostos a sacrificar por ele. Jesus, durante o seu ministério, frequentemente usava parábolas para comunicar verdades espirituais e ensinar seus discípulos. Estas parábolas, em específico, inserida no contexto de outras parábolas sobre o reino dos céus, visa elucidar a natureza do reino e a importância da busca por ele. No contexto da época, a descoberta de um tesouro era algo extremamente raro e valioso, despertando grande alegria e ambição. No tempo de Jesus, era comum que as pessoas enterrassem os seus tesouros, ou os tesouros, ou os bens valiosos que eles tinham, para protegê-los das guerras ou das invasões. Se alguém encontrasse um tesouro em um terreno, a prática legal exigia que o proprietário do campo também fosse dono do tesouro. Observe comigo. Jesus usa esta parábola para ilustrar uma verdade espiritual profunda sobre o reino dos céus. Nós estamos falando sobre o reino dos céus. Observe no texto lido, que este homem, ele encontra um tesouro, e ele vai e vende tudo o que tem para comprar o campo onde ele encontrou o tesouro. O tesouro escondido, irmãos, nos revela o reino de Deus, e é algo precioso e valioso, que justifica qualquer sacrifício. A alegria do homem ao encontrar o tesouro é uma representação da alegria que experimentamos ao encontrar o Senhor Jesus e conhecer a verdadeira salvação. Observe nesse texto e neste versículo, nós não vamos sair dele, vamos estar literalmente falando sobre este versículo, que em todo o versículo, o que denota neste versículo é o tesouro escondido, o reino de Deus. O homem vende tudo quanto tem para adquirir o campo que contém o tesouro, demonstrando a disposição de renunciar a tudo por causa ou por algo ainda mais valioso. Da mesma forma,
O cristão deve estar disposto a abrir mão de seus bens, desejos e ambições mundanas para seguir a Jesus e experimentar a verdadeira riqueza do reino de Deus. Nesse texto, e analisando o texto, nós observamos que este homem, ele encontra um campo, e no campo um tesouro escondido. E o mesmo homem vende tudo o que tem, exatamente para comprar o campo na qual ele achou o tesouro. O homem que encontra o campo simboliza nada mais, nada menos do que aqueles que descobrem a grandeza do reino de Deus. Quem encontra o campo, ou o homem que encontrou o campo, está descobrindo a grandeza do reino de Deus e reconhece seu valor supremo. Ou seja, aquele que encontrou algo incomensurável, de uma grandeza e de uma importância tão profunda, que cada vez mais que estar perto daquilo que ele encontrou, ou cada vez mais que ele está próximo daquilo que ele encontrou, ou cada vez mais que ele vê aquilo que ele encontrou, ele tem o desejo, o prazer de estar bem mais perto daquele tesouro que ele encontrou. O homem está entranhado, ele está envolvido, de forma que ele não tem desejo de sair de perto do seu tesouro. Ou seja, deixa eu aplicar isso para nós. Quando nós encontramos, ou quando nós desejamos estar mais perto de Deus, mais perto do Senhor, nada mais é importante do que estar com o Senhor. As coisas que o mundo oferece não é tão importante quanto estar na presença de Deus. Ou seja, este homem encontra algo, um tesouro, mas ele deseja tanto ter o tesouro, que ele quer abrir mão de tudo que ele tem. Ele quer abrir mão de tudo que ele tem, ele quer vender tudo que ele tem para adquirir o tesouro que ele encontrou. A pergunta é: quanto nós estamos dispostos a abrir mão das coisas desta vida para estar mais perto de Jesus? O homem encontra o tesouro. O homem vende tudo o que tem. Vender tudo o que tem significa estar disposto. E aí eu fui procurar no nosso dicionário a palavra disposto e o sinônimo dela. E disposto, o sinônimo de dispostos é determinados, seguros, convictos a abandonar tudo para ganhar algo muito mais valioso, o reino de Deus. Aí eu volto à pergunta: o quanto nós estamos dispostos, determinados, seguros e convictos
que nós achamos um tesouro e ele é muito mais valioso do que as coisas terrenas, e o quanto nós estamos determinados a deixar as coisas terrenas que nos embaraçam para estar com o tesouro que encontramos. Eu sei que é difícil, porque nós nos apegamos às coisas terrenas, mas a palavra de Deus diz que nós não somos daqui, nós só estamos emprestados, só estamos passando um tempo. E o que eu acho interessante é que muitas pessoas não se dão conta, porque o tempo está passando, e nós estamos passando junto com eles, e não estamos percebendo. E as coisas vão se passando a cada dia, a cada manhã, a cada segundo, a cada hora. De repente nós entramos no domingo, daqui a pouco já estamos lá no sábado, lá no final da semana, já se iniciando novamente um domingo de novo, e a gente vê as coisas se passando, os dias se passando, e parece que o nosso anseio, o nosso desejo pelos céus fica um pouco mais longe, ao invés de ficar mais perto, porque nós estamos nos embaraçando demais com as coisas terrenas, estamos dando valor demais àquilo que não tem valor no reino de Deus, estamos dando valor demais às coisas terrenas, naquilo que o reino de Deus ou não agrega ao reino de Deus. Se eu perguntar aqui, e eu não quero que você levante a mão não, mas só fica na sua mente, quantos leram pelo menos um versículo ou um capítulo da Bíblia, não agora à noite, porque você já leu, mas durante o dia? Quantos tiraram um tempo para ajoelhar, dobrar os seus joelhos e orar? Da pastor, mas aonde eu trabalho eu não tenho como dobrar o joelho não. Tá, e quantos tiraram um tempo, pelo menos em pé, e oraram a Deus hoje? Quantos de nós estamos valorizando mais o reino do que as coisas terrenas? Quantos de nós estamos entrelaçados, arraigados ao tesouro que é o reino dos céus, do que as coisas terrenas? Nós precisamos voltar, irmãos, à cultura da leitura da palavra, a cultura da leitura da palavra. Lembro-me que alguns anos atrás, e não muito, de 30 anos por aí, no início da minha fé, nós nos ajuntávamos, fazíamos rodas de irmãos para lermos a Bíblia. Nós não tínhamos o Google para ajudar, nós não tínhamos inteligência artificial para ajudar. Hoje a inteligência artificial, se você pedir um sermão, ele te entrega completo, você só precisa estudar ele, e a graça de Deus sobre ele, e sobre a sua vida. Mas nós não tínhamos isso, e a gente tinha que ir para livros, nós tínhamos que ir para a Bíblia, e muitas das vezes nós não tínhamos, olha lá, um pastor para nos orientar. Nós não tínhamos um pastor que ele olhava para nós e dizia assim: vem que eu vou te ajudar, vem que eu vou ler a Bíblia com você. Não. E até porque, desculpa lá, mas a maioria dos pastores da minha época, 30, 40 anos atrás, eram leigos na Bíblia. Me perdoe me dizer isso a vocês, mas era a realidade. E quando nós subíamos no púlpito para pregar, uma coisa diferente que eles achavam que não era diferente, era a Bíblia, só de uma forma mais clara. E aí a gente passava 3, 4 meses sem ter a oportunidade de novo, porque a gente trouxe coisa diferente para o altar.
entrava na escala justamente por conta disso. Está querendo inovar, não é isso. É porque a nossa mente já estava muito além da mente do nosso pastor. Mas olha para cá, hoje nós temos pastores que estão ali sentados. O nosso pastor que é um mestre, e nos ensina toda terça-feira, e todos os dias que ele prega nesse púlpito. E sabe o que é que eu entendo? É que nós não queremos aprender a palavra. Nós não queremos colocar a palavra em prática. Como o reino vai chegar até nós? Ou como vamos descobrir o reino, ou achar esse tesouro, se nós não praticamos a cultura da palavra? Não dá, não conseguimos em hipótese alguma. Precisamos ter a cultura da palavra. Obrigado. Precisamos ter a cultura da palavra. Estudar a palavra. Não é só ler a palavra. Eu precisei ler a Bíblia uma vez, toda, de capa a capa, só para quando alguém perguntasse quem já leu a Bíblia toda, levantar a mão. Mas eu não entendia nada. Li por ler. Mas quando alguém dizia, quem já leu a Bíblia toda, eu levantava minha mão. Se me perguntasse alguma coisa, misericórdia. Estamos perdendo a cultura da palavra, irmãos. Aquele homem vendeu tudo o que tem, ou tudo o que ele tinha, exatamente para comprar o terreno que estava o tesouro. Mateus capítulo 10, versículo de número 17, fala do episódio do jovem rico. Fala sobre o jovem rico. O jovem rico mostra que o dinheiro não pode ser o ídolo. Jesus está mostrando aquele jovem rico, dizendo a ele, o dinheiro não pode ser o seu ídolo. É preciso remover, irmãos, é preciso removermos, eu vou colocar no plural, é preciso removermos os nossos ídolos do coração para poder seguir a Jesus. É preciso. É uma palavra de confrontamento, mas é necessário para nós. Nós temos ídolos guardados em nosso coração, onde o reino não pode entrar. O jovem rico nos mostra isso. Jesus disse, vai então, vende tudo o que tem, dá aos pobres e segue-me. Ele não fez, porque ele não queria encontrar o reino, e o reino que ele queria era o reino de facilidade, era um reino sem perdas, era um reino sem negar a si mesmo. O reino que aquele jovem estava querendo era um reino diferente. Muitos de nós hoje estamos querendo o reino que aquele jovem rico queria. Muitos de nós estamos querendo um reino facilitado. Mas quer coisa fácil? Já estão vendendo terreno no céu. Quer comprar? Compra para ver se você entra. É fácil, mas não te garante chegar até lá. Pode até vender, mas não é garantia de você entrar. Então, o que nós precisamos é compreender que o reino do céu, o reino de Deus, para entrar ou adentrar ao reino, não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma, não é de todo jeito.
É vinde como estais, mas não ficar como está, não permanecer como está. É vinde como está, mas sede transformados, ou transformai-vos pela renovação do entendimento, da mente. É se transformar, é deixar com que o Espírito Santo nos transforme. Não é permanecer como está. Encontrei, aceitei, estou na igreja, tem tantos que estão na igreja, mas no dia do arrebatamento não subirão, porque querem um reino facilitado, um reino fácil de entrar. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo 2, olha o que diz o texto. Paulo vai escrever isso, e eu acho muito interessante quando Paulo fala sobre isso. Paulo diz: conheço um homem, 12:2, segundo Coríntios 12:2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Olha que coisa linda que Paulo está dizendo. Isso é lindo, é maravilhoso. Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. Deus mostrou coisas lindas no reino. Deus mostrou a Paulo coisas que ele não poderia e não pôde revelar para nós. Mas Deus mostrou a Paulo isto. Mas isto custou caro para a vida de Paulo. Depois que Paulo tem esta visão, e depois que Deus o arrebata e o leva para ver estas coisas, a Bíblia diz que Paulo recebeu um espinho na carne. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. O que é que eu aprendo com isso, pastor? O que eu aprendo é um valor incomparável. Valor este, assim como o homem na parábola está disposto a vender tudo o que possui, a mensagem é clara: o reino de Deus vale mais do que qualquer coisa que possamos ter ou conquistar neste mundo. É sacrifício, é deixar o eu, é deixar o ego, é deixar o velho homem e ser transformado, é estar disposto a perder para ganhar, é estar disposto a morrer para ter lucro. Mas nem todos querem, nem todos desejam, porque realmente é difícil, não é fácil. Imagina nós, lá no mundo. Eu não vim de um berço evangélico, irmãos, eu vim de um berço mundano. Eu aceitei Jesus com 10 anos de idade, com 15 anos eu saí da igreja. E eu dizia à minha mãe, e com 10 anos, 11 anos de idade, eu ganhei minha mãe para Jesus, que minha mãe começou a ir para a igreja comigo, com medo de eu ir só para a igreja. E ela foi, e acabou que, passando alguns tempos, minha mãe fumava demais. Minha mãe tinha um vício de fumar que era terrível. Todas as noites, quando minha mãe chegava do trabalho, eu saía na porta de bares para pegar bituca de cigarro. Sabe o que é isso? O restinho do cigarro que alguém fumou e deixava, e ficava ali aquela partezinha branca, a gente chamava de bituca. Pegava aquelas bitucazinhas de cigarro, enchia a carteira de Hollywood, mas era toda a marca que tinha no chão, não tinha problema. Eu só limpava, passava a mão, assoprava, tirava a poeira, colocava dentro da carteira. E minha mãe fumava aquele cigarro, mas numa vontade, num desejo. Eu ficava olhando e disse: meu Deus, eu poderia ser fumante. Dentro da minha casa tinha a minha mãe que fumava.
Eu poderia ter o vício da cachaça. Meu pai era alcoólatra. 43 anos de idade, meu pai vivia se tremendo. Se ele não tomasse uma dose de 51 durante a manhã, era o café da manhã, ele tomava o copo cheio. Era aquele copo que era passado a régua. Ele enchia o copo e passava para dentro, ele melhorava e dizia: agora eu posso trabalhar. Meu pai chegou a um momento em que ele ia para o trabalho, e quando ele chegava no trabalho, alguém achava que ele tinha um frasquinho de desodorante para colocar nas axilas, que nada, aquilo era cachaça dentro do frasco de desodorante, para enganar as pessoas. E quando pensava que não, meu pai estava embriagado no próprio trabalho. Pouco álcool já estava embriagando meu pai. Um certo dia minha mãe precisou viajar. Foi para uma casa em Serra Talhada. E quando ela chegou nessa casa, os seus patrões olharam para ela e disseram: dona Raquel, a senhora não pode sair do prédio, porque aqui é muito perigoso. E exatamente naquela época era muito perigoso Serra Talhada. E disseram a ela: não saia do prédio. Se a senhora precisar de alguma coisa, espera a gente chegar que a gente vai comprar para a senhora. E minha mãe disse que acabou o cigarro e não tinha o Osni para pegar o cigarro dela de noite. E ela disse que por 7 dias ela ficando naquele lugar e sem querer incomodar os seus patrões, e ela angustiada, parecia que já ia subir nas paredes de tanta agonia que ela já estava, a abstinência do cigarro. Ela não sabia que aquilo dali estava fazendo bem para ela. E ela disse que os seus patrões olharam para ela e disseram: eu estou vendo você muito incomodada, muito inquieta. E ela não queria falar o que era. 7 dias depois, minha mãe veio para casa. E quando eu soube que minha mãe ia chegar, meu pai me deu a notícia: sua mãe vai chegar hoje à tarde, eu vou buscar ela lá no trevo. Era chamado de trevo. E meu pai foi numa bicicleta buscar a minha mãe. Nós não tínhamos motos, não tinha carro, só tinha uma bicicleta do meu pai, uma Monarch 87, que eu aprendi a pilotar colocando o pé dentro daquele negócio redondo. Caí muitas vezes naquilo. E meu pai disse: sua mãe vai chegar. Quando meu pai disse isso, eu disse: pai, o senhor fica aí, que eu vou buscar o cigarro de mãe. E ele disse: está certo, vá lá. E eu fui nas vendas, nas chamadas bodegas, e eu fui na frente e comecei a catar o melhor que tinha. Eu disse: hoje minha mãe está chegando, são 7 dias que minha mãe está fora de casa, eu vou buscar o melhor para ela. E comecei a buscar as bitucas de cigarro maior que tinha, escolhendo uma por uma. Enchi uma carteira, guardei, levei para casa e fiquei aguardando minha mãe chegar. Minha mãe chega, e quando ela chegou, ela entrou dentro de casa, a gente se abraçou, foi aquela coisa linda. E eu fiquei aguardando minha mãe esperar me pedir o cigarro. E eu andava para lá, andava para cá, e ela lá naquela maior alegria, e nada dela pedir o cigarro. Eu disse: está acontecendo alguma coisa aí. E quando eu já não tinha mais o que fazer, eu fui até ela e disse: mãe, a senhora está bem? Ela disse: estou bem, meu filho, graças a Deus. Agora é que eu estou bem, perto de vocês é que eu estou bem. Aí eu disse: a senhora não quer o cigarro não? Ela olhou para mim, encheu os olhos d'água e disse: ô meu filho, não é que eu parei de fumar? 7 dias, abstinência do cigarro. E eu disse: sério, a senhora parou de fumar? Ela disse: parei. Eu disse: porque tem uma carteira ali que está cheia. Ela disse: jogue fora, jogue isso fora. Eu não quero nem ver esse negócio na minha frente, está me dando nojo de ver ele. Eu peguei a carteira de cigarro, joguei fora.
Era Deus livrando a minha mãe do vício. Era o reino chegando para perto da minha mãe. Era ela descobrindo o tesouro. Era o reino tendo um encontro com ela. Era ela descobrindo que havia um reino, que havia algo maior do que os valores da terra, do que as coisas terrenas. E como eu disse, eu não nasci num berço evangélico. 15 anos eu me desviei, saí fora da igreja. Eu não queria saber de igreja. O meu negócio era curtir, porque eu queria curtição. E fiquei 5 anos afastado da casa do Senhor. Mas um dia eu ouvi quando o Espírito Santo me chamou, me convidou para um culto. E eu disse: hoje à noite eu vou para um culto. Chamei a minha esposa, nós já éramos casados, 20 anos de idade. Vamos para o culto? Vamos, nos arrumamos, fomos para o culto. E naquele dia o Espírito Santo disse: daqui você não sai hoje sem um encontro com o reino. Daqui você não sai sem um encontro com o reino. E quando o pastor fez o convite, eu aceitei Jesus. Mas a minha preocupação na mente era: meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu aceitar a Ti como Salvador, mas minha esposa não é crente. Nós gostamos da balada, a gente gosta do reggae. O nosso negócio é estar lá no reggae, estar curtindo. E como é que eu vou fazer isso se ela não é crente? E eu vim para frente chorando e com pensamento: Jesus, só o Senhor pode fazer alguma coisa. E daqui a pouco o pastor disse: está vindo a segunda pessoa aí. Quando eu olho para trás, vem ela chorando também, se entregando a Jesus. O reino é muito mais valioso do que as coisas terrenas. Sabe o que me tornei? Na minha família não existe pastor. Eu sou o único pastor na minha família, tanto da parte de meu pai quanto da parte da minha mãe. Porque escolhi o reino. Eu escolhi o reino. Eu escolhi melhor estar com o reino do que estar com as coisas do mundo. Sabe o que é que eu aprendo nisso? Nós precisamos avaliar, irmãos, as nossas prioridades. O que é mais valioso para nós em nossa vida? O que é mais valioso? Se refletirmos na parábola, no que nós estamos lendo, nós vamos entender que todas estas coisas precisamos ter disposição de deixar tudo isto para alcançar o reino. Deixar tudo para alcançar o reino. Eu não estou dizendo a você que você larga o teu trabalho, que você larga os teus negócios. Não, não, não. Eu estou te dizendo que essas coisas não são mais valiosas do que o reino. Se isto está atrapalhando você de estar no reino, então contempla e entenda que o reino é maior do que essas coisas para nós, porque nós não somos daqui, nós somos dos céus, e os céus nos aguardam. Coloca um freio nessas coisas. Se isso está tomando o tempo seu de estar com o reino, de conversar com Ele, de se ajoelhar, de louvar, de engrandecer, se está tomando o tempo de vir para a casa de Deus, reveja, porque melhor é estar com o reino e estar no reino. O que aprendemos nisso? Alegria na renúncia. Entenda. A decisão daquele homem de vender tudo. A decisão daquele homem de vender tudo não é vista, irmãos, como um sacrifício doloroso, mas como uma escolha cheia de alegria. Quando compreendemos o verdadeiro valor do reino,
A renúncia do que é temporário se torna uma alegria para nós. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo dizia e diz na sua carta: para mim o morrer é lucro, é ganho. Quantos crentes já não têm mais o desejo de partir para a glória? Quantos já não têm mais o desejo e a esperança que se o Senhor retirar a nossa alma hoje, nós iremos para a glória? Quantos têm medo que isso aconteça? Eu dizia sempre à minha esposa, continuo sempre falando com ela: eu estou pronto a qualquer momento. Se o Senhor me buscar hoje, para mim é lucro, é ganho, porque as coisas deste mundo não podem ser maior do que o reino para nós. Se nós estivermos colocando as coisas do mundo, coisas maiores do que o reino, nós não entendemos o que é o reino de Deus para nós. Nós não entendemos o que Jesus veio fazer nesta terra. Mas tenha o desejo de morar nos céus. Tenha o desejo de pensar nos céus. Eu estava lendo esse versículo e digo a vocês, eu não saí dele. E me envolvendo nele, chorando dele. Porque eu entendi que o reino é maior para nós, gente. O reino é maior do que cargo nessa terra. O reino é maior do que salário bom nessa terra. O reino é maior do que qualquer coisa nessa terra. O reino é maior, o reino é melhor, o reino é mais valioso. O reino nos espera. Pastor, mas eu preciso conquistar. Conquiste enquanto você tem vida, enquanto você tem força. Corra atrás daquilo que você quer. Não pare de sonhar. Não é pecado sonhar, mas se isso te embaraçar com o reino, caia fora, porque o reino é maior para você. O que eu aprendo com isso? Seguir a Jesus exige uma entrega total. Não podemos manter parte de nossas vidas fora do reino. Tudo deve estar sujeito a Ele. Tudo. Cada pessoa, irmãos, deve encontrar o reino por si mesma. E eu lhe peço, fica de pé, por favor. Já vou terminar. Cada pessoa deve encontrar o reino por si mesmo. Para alguns, essa descoberta pode ser inesperada. Para alguns em nosso meio, mesmo com alguns anos de crente, mesmo com alguns anos que se diz evangélico, mas para alguns ainda não encontrou o reino, não encontraram o reino. Estão apenas como religiosos na igreja, que a sua mente, a sua consciência diz o dia e o horário do culto, e você simplesmente, automaticamente pega a Bíblia, coloca debaixo do braço e vem para a igreja como religioso, mas ainda não discerniu, ainda não encontrou, ainda não descobriu por si só o reino. E quantos estão na internet e até aqui dentro deste lugar, que de fato ainda não encontraram o reino, que é Jesus de Nazaré? Quantos não me encontraram? Para muitos vai ser uma descoberta inesperada, mas a sua reação deve ser um compromisso total e definitivo com Deus. Uma vez abraçou o reino, não volta mais atrás.
uma vez desejou o reino, não pode olhar para trás. Uma vez que você abraça Jesus, você não tem mais a oportunidade de olhar para trás, nem de querer se desviar. Se você tentar se desviar, nem para isso você vai servir, porque Jesus já te abraçou. Quando você recebe um abraço de Jesus, Ele não te larga mais. Quando você recebe um abraço de Jesus, Jesus não te abandona mais. Pode até pensar, a nuvem pode estar aí, um montão de nuvem, tentando interromper as tuas orações, tentando não deixar você ver o céu azul. Mas saiba de uma coisa, quando Jesus te abraça, quando Jesus te escolhe, porque não somos nós quem escolhemos a Ele, é Ele quem escolhe a nós. Quando Ele nos escolhe, nós não temos mais como voltar atrás. Aleluia. Alegria de servir a Deus. E eu encerro agora. O reino de Deus não é apenas um lugar de renúncia, mas de alegria profunda e realização. Quando entendemos seu valor, nossa alegria é segui-lo, apesar dos sacrifícios. Apesar dos sacrifícios. Escute, a parábola do tesouro escondido nos lembra que o reino de Deus é maior, é o maior tesouro que podemos encontrar. Uma vez que descobrimos, nada mais pode se comprar ou se comparar ao valor de estar em plena comunhão com Jesus. Nada mais pode, nada. Uma vez que encontramos o reino, nada mais pode nos tirar dos caminhos do Senhor. Vai vir perseguições, ai como vem. Vai vir tentações, e como virão tentações. Vai vir provações, virão provações. Jesus não prometeu uma vida boa na terra, pelo contrário, Ele prometeu a vida boa no reino. Jesus disse: no mundo vós tereis perseguições, vocês serão confrontados, vocês serão chamados de ladrões, vocês serão chamados de maldizentes. Pessoas vão inflamar contra vocês, pessoas vão tentar matar vocês, retirar a vida de vocês. Mas saiba de uma coisa: por estas coisas, por todas estas eu já passei, e eu tenho a certeza de que um dia vocês estarão comigo no paraíso. Jesus está dizendo: eu fui para o Pai, mas eu voltarei outra vez, e estarei com vocês, e onde eu estiver, vocês vão estar comigo, no reino, no reino, no reino, no reino, no reino, no reino, no reino. Escute, agora reflita e pergunte a si mesmo: estamos dispostos a deixar tudo de lado para viver plenamente o reino de Deus? Estamos dispostos a isso? Se estamos, louve, exalte, glorifique o nome dele.